Outro dia, uma amiga do Facebook escreveu: discordo da adoção de programas de ações afirmativas para pessoas negras. Sofro discriminação por ser branca pobre. Falarei da discriminação sofrida pela minha amiga branca pobre. Seguindo de Jamila Ribeiro, trago meu lugar de fala. Quem sou eu? Well, I am. Brincadeira. Minha fala é em português. Seguindo a ativista, intelectual e feminista negra Lélia Gonzalez. Maria Conceição Lopes Fontoura é o meu nome. Sou xará da poeta e escritora Conceição Evaristo. Meu nome é uma homenagem à minha avó paterna. Ela nasceu no dia 8 de dezembro. É reverência à Nossa Senhora da Conceição. Querem saber que Conceição sou eu? Nasci no dia 14 de fevereiro de 1950. Sou aquariana. Dizem que as aquarianas gostam de viver em conjunto. É por isso que eu gosto do ditado africano que diz: se queres ir rápido, vá sozinha. Se queres ir mais longe, vá com outras pessoas. A união transforma o mundo. Eu pensei que ao nascer em 1950, fizesse parte da década de 50, do século 20, só que não. Nasci no último ano da década de 40. Dizem uns que há controvérsia, mas não existe controvérsia em dizer que Maria Conceição Lopes Fontoura é uma pessoa negra. E haverá quem diga, e bem negra. Poderia ter acontecido comigo a cena. Gritaram para mim, negra. Tinha apenas 7 anos. Que 7 anos? Não tinha sequer 5. De repente, as vozes na rua gritaram para mim, negra, 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 negra. Afinal, sou negra? O que significa ser negra? Negra. Salve, poeta Eugênia Vitória Santa Cruz Gamarra. Mas preciso falar da discriminação sofrida pela minha amiga branca pobre. Tenho 70 anos. Nasci em Cachoeira do Sul. Lá aprendi a ser negra. Um ou outro talento sobrevive. Tinha que ser melhor que as minhas colegas brancas. O racismo não nos deixa crescer em conjunto. Impede que talentos negros cresçam em conjunto. Ouvimos aos montes, nosso currículo é insuficiente, não tem mais vaga. A vaga que tinha já foi ocupada. Tu estás no ensino superior, mas a vaga que temos para ti é na limpeza. Tentam o tempo todo nos apagar. Mas eu ia esquecendo, não posso deixar de falar da discriminação sofrida pela minha amiga branca pobre. Mas antes, vou contar um segredo. Consegui fugir do destino que é predestinado a mulheres negras na sociedade brasileira. Com a ajuda de meu pai, Lucídio, que foi sapateiro e depois servidor público, e de minha mãe, Thalita, que foi empregada doméstica e depois servidora pública, consegui estudar. Tenho formação em nível de pós-graduação. Sou doutora em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quem é mulher negra sabe a dificuldade que é enfrentar o racismo na nossa sociedade. Gostaria de perguntar a vocês que me veem e me ouvem, com quantas mulheres negras vocês convivem diariamente? Já sei. Vamos dizer, aquela que faz o trabalho na casa de vocês? Ou então aquela pela qual vocês passam na rua e nem cumprimentam e nem oferecem nada para saciar a fome? Sim. Tem uma no teu trabalho, mas é uma negra metida. No meu caminho tem o poema Protesto. Mas piedade
Piedade não é o que eu quero. Os fracos, as fracas, pedem piedade. Eu quero coisa melhor. Eu não quero mais viver no porão da sociedade. Basta de humilhações. Eu quero a vida que é de todas, ou tenho tudo o que quero, ou gritarei a noite inteira, como gritam os vendavais, como gritam os trovões, como grita o mar. E nem a morte terá forças para me fazer calar, mesmo que voltem as costas as minhas palavras de fogo. Não pararei de gritar, não pararei de gritar. Graça, poeta Carlos Assunção, e desculpe pelas inserções. Será que minha amiga branca, discriminada, passa por todo esse sufoco? Será que lhe roubam os sonhos, lhe tiram o ânimo de imaginar que estudando pode conseguir um trabalho melhor? Outro dia, escutei no jornal da televisão: mulheres negras ganham salários menores do que homens negros, que ganham salários menores do que mulheres brancas, que ganham salários menores do que homens brancos. Ouvindo isso, gritei: vidas negras importam! Decidi escrever para minha amiga branca e pobre. Cara amiga branca e pobre, peço que faças duas coisas. 1. Olha para os locais em que tu andas. Usa com toda a intensidade teu sentido de visão. Verás que os melhores espaços são ocupados por pessoas brancas. Por isso, a implementação de programas de ações afirmativas são essenciais. Ajudarão a sociedade brasileira a ser justa, inclusiva e plural. 2. Faça um esforço e reconheça os privilégios que a branquitude te dá. Busca ser espelho na luta de enfrentamento aos racismos. Inspira outras pessoas iguais a ti a se somarem na luta por igualdade de direitos. Assim, se desvelarão talentos de pessoas negras como o da poeta e escritora Conceição Evaristo. Lembrando, a poeta e escritora intuiu: eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Cara, pessoas brancas que me veem e me escutam, é hora de discutir os privilégios da branquitude na sociedade brasileira. Vidas negras importam.